Agora é hora do Mambucaba News Entrevista. Olá, pessoal do programa Mambucaba News. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Patrícia Aparecida e a Bárbara Barbosa. Bárbara Barbosa, elas fazem parte, né, do projeto Terapia Alternativa, esse projeto que começou com o nome de Teatro Terapia e agora deve dar continuidade com Terapia Alternativa. É um projeto que atende mães atípicas e também vai atender o CID-10. Patrícia Aparecida, obrigado por estar conosco aqui, por aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho desse projeto, o que melhorou para você esse projeto dessa terapia alternativa. Esse projeto tem sido gratificante na minha vida. Eu cheguei bem transtornada para fazer as terapias, cansada, bem mal arrumada, porque eu pensava muito nos meus filhos, a rotina era muito pesada. Eu cheguei com depressão, muita coisa, porque não era só os filhos, vinha outras coisas já dentro de mim, traumas de infância, relacionamentos, vários momentos que aconteceu na minha vida, e tem os filhos autistas para eu cuidar. Eu cheguei bem abalada na terapia. Ela não tratou só dessa parte de ser mãe atípica, de me ensinar a ser mãe, de falar como é que eu devo reagir quando tem crises dentro de casa, ou como ensinar. Nossa, ela foi maravilhosa. Ela entrou na minha infância, ela entrou no meu relacionamento, ela entrou nos meus traumas. Não tratou só de me ajudar a lidar com os meus filhos. Ela tratou dos meus problemas sentimentais. Deixa só para contextualizar aí o ouvinte, né, e quem está vendo a gente, vai ver a gente pela internet, quando você fala ela, é a terapeuta. A terapeuta. Que é a Lúcia, doutora Lúcia Rocha. Isso. Tá joia, bacana. Eu vou te fazer uma pergunta que já vai servir para ela. Quando nasce, né, a vinda de uma criança com necessidades especiais, muda todo o planejamento familiar, né? E é por isso que a terapia é super importante. E a pergunta pode ser para você e também para a Bárbara. Ou seja, muda todo o planejamento. No seu caso, você tem... Eu tenho 5 filhos e 3 autistas. 3 autistas, ou seja, mudou a rotina 3 vezes. E geralmente os autistas têm graus diferentes, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas fala dessa mudança quando chega uma criança com necessidade especial. Desde que meus filhos nasceram, eu já sabia que eram diferentes. E eu sempre tive dificuldade. Mas quando eu recebi o diagnóstico, melhorou, porque eu fui buscando ajuda. Porque a gente, sabendo o diagnóstico dos nossos filhos, a gente recebe ajuda, vai buscando meios e formas de como ajudar. Mas até eu receber esse apoio, no começo foi difícil, foi muito difícil, porque eu tenho uma filha de 13 anos, que é autista, um de 7 e o de 4. E eu descobri o da minha filha tarde, de 13 anos. Os 2 menores que eu consegui... Agora, o diagnóstico. A rotina muda, que eu tenho que levar para fazer terapia. Muda na educação dentro de casa. Readaptação no convívio. Porque até eu saber o diagnóstico, eu era uma ignorante. Eu era uma mãe que não sabia. Agora eu sei o diagnóstico. Então, eu tive que mudar a rotina. Eu tive que lidar com a situação. Né? Aí eu tive que ter toda a responsabilidade de lidar com cada um dos filhos, porque os 3 são diferentes, cada um tem um grau diferente de personalidade. E a terapia me ajudou muito. Inclusive, as crianças também fizeram terapia com a doutora Lúcia. Foi muito importante a terapia que eles fizeram com ela, ajudou muito dentro de casa. É isso. Deixa eu botar a Bárbara também na conversa, que ela está só quietinha ali. Então, Bárbara, como eu falei, perguntei para a Patrícia, muda a rotina, não é isso? Como é que foi para você isso? Eu preciso que você fale mais próximo ao microfone. Isso. Sim, muda por completo. A minha rotina era eu tive que mudar tudo, porque o diagnóstico do meu filho, eu tenho 5 filhos também. Aí, o último... Vocês são bem animadas, hein? Aí, o que acontece? Eu tive o diagnóstico dele com 1 ano e 5 meses. Descobri logo, porque eu tive 4 filhos, né? Então, o Pedro tinha algumas, né?
umas coisas que ele fazia que eu via que não era igual dos outros irmãos anteriores. Então eu fui procurar ajuda, fui procurar saber, pesquisar, levei ao médico. Aí foi que a gente teve o diagnóstico dele. E aí foi que, para mim, foi muito difícil. Acho que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foi ter o diagnóstico do meu filho. E a minha vida mudou por completo. Eu tive que parar de trabalhar diariamente. Eu tive que correr atrás de um monte de coisa. E tudo foi sozinha, porque para mim era uma novidade. Assim, eu já ouvia falar, né? Mas quando acontece com a gente, é totalmente diferente. Aí você vive naquele problema. E a gente sempre fala, né, que a gente só sabe das coisas quando a gente vive aquilo. E aí foi muito difícil. Aí eu fui correr atrás de médico, correr atrás de consultas. Aí foi indo, mas foi difícil, muito difícil. E aí uma questão que aí vai valer para as duas, né? Por exemplo, vocês têm filhos autistas, com necessidades especiais e não especiais. Então, assim, são duas educações teoricamente diferentes. Completamente. Tá? Você tem situações diferentes, né, Bárbara? Sobre Sim, isso. não, completamente. Eu vivo... Aí eu posso até emendar uma segunda pergunta, você pode falar. E como os outros filhos encararam isso? Então, lá em casa, quando a gente descobriu que o Pedro era autista, os irmãos todos abraçaram a causa. Muito bacana. Abraçaram a causa. Eu tenho uma filha mais velha, 21 anos, então ela é meu braço direito. Então ela abraçou a causa juntinho comigo, sabe? Ela correu atrás, ela pesquisou, a gente estudou sobre o assunto. Porque se você não estuda sobre o assunto, não entende, como é que vai lidar? Fica muito mais difícil você lidar com uma criança TOTEA. E aí ela também abraçou e também ele tem uma irmãzinha que é pertinho da dele, a Cecília. Ela tem 5 anos, o Pedro tem 4, ela tem 5. E ela é a maior parceira dele, sabe? Assim, ela não entende direito porque é uma criança, mas ela é parceira, ela ajuda, ela entende, ela compreende, ela fala que ele é meu filho, sabe? E é bem bacana isso. E aí eu tenho os meus 2 mais velhos, que é a minha de 21 e tem um que vai fazer 18. Eles são o segundo pai do Pedro. É muito legal isso, foi bem legal. Bacana. E você, muito Patrícia? Foi tranquilo. Quando eu descobri o diagnóstico, eu estava casada e foi bem recebido o diagnóstico da mais velha. Foi bem recebido, a minha família apoiou, todo mundo apoiou. Né? Em casa as crianças brigam muito. As crianças brigam. É normal isso, né, inclusive. Eles aceitaram tanto que não teve aquela preocupação, é autista. Não, por um lado é bom, mas eu acho que é porque eles são tudo pequeno. Não teve... Não tem ainda talvez a dimensão, né, da necessidade. Eu perguntei que às vezes gera ciúme, porque você precisa, né, ter uma dedicação de um tempo maior para eles. Isso pode gerar nas outras crianças ciúme. Bacana que não gerou, né, a princípio. Não. Bacana, né? E vamos falar um pouquinho do projeto. Como é que vocês ficaram sabendo do projeto? Como é que vocês chegaram para o projeto? Né? Como é que foi chegar lá no projeto? Como é que foi se apresentar no projeto, né? Eu fiquei sabendo pela internet. Aí eu fui atrás, me cadastrei e comecei a fazer as terapias. Já faz um tempo já. E através das terapias dela, os meus filhos começaram a fazer também. Então o projeto atende não só as mais atípicas, as crianças também. Ela atendia as crianças também. Legal, bacana. Ela também atendia pessoas com depressão, com outros problemas também. Como a gente falou, né, o CID-10 engloba várias particularidades, né, que você tem que abordar, como depressão e outras, né? Sim. Então você chegou pela internet, e você, Bárbara, como é que chegou lá? Eu participava de um grupo, e aí mais próximo, Bárbara, por favor. Eu participava de um grupo, aí uma moça falou, Bárbara, vai ter um grupo de mães atípicas no Parque Mambucaba, e você gostaria de participar? A princípio, minha vida estava um caos, eu estava praticamente no fundo do poço. Aí eu falei, não, filha, não preciso não, tá tudo sob controle, tava nada. Mas enfim, parece que, assim, uma luz, né, Deus na vida da gente sempre. Aí eu falei, não, eu vou. Ela falou que depois, de repente, pode trazer alguma ajuda, qualquer coisa assim, vai sim. Aí eu pensei, vou, né? Aí eu fui no primeiro encontro, no atendimento, e cheguei lá, vi todas as meninas, achei interessante, legal. Conheci a nossa terapeuta Lúcia, que eu acho que, para mim,
foi uma pessoa muito importante na minha vida neste momento do que eu recebi o diagnóstico do meu filho, porque ela foi uma pessoa excelente, ela mudou a minha vida, o meu ver, o meu pensar, o meu agir em todas as funções da minha vida, com meu filho, comigo mesma, né? Porque eu acho que quando a gente é mãe atípica, a gente cuida só do filho, a gente fixa só no filho, mas esquece da gente. Você tende a se anular, né? Então, a gente fica em alerta 24 horas pro filho, e a gente, esquece da vida. E aí ela me ensinou e me ajudou a entender que tem eu também, que eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, para poder eu conseguir lidar melhor com meu filho. E aí, nas primeiras, né, eu fui, até o primeiro dia eu falei, gente, eu não vou voltar mais porque eu não tenho tempo para isso. Mas aí eu vi que eu realmente estava precisando de ajuda. E aí comecei a ir, e aí não parei mais, e aí hoje em dia a minha vida é outra. É outra, né? É outra, completa. Para quem está ouvindo a gente, quem está vendo, entender o processo, né? Vocês souberam do projeto, aí vocês procuraram o projeto, que é feito, se eu não estiver me enganado, lá no AME, né? Isso. Ali no Complexo de Saúde de Mambucaba, isso, não é isso? No AME. Então como é que é? Você chega lá e fala assim, doutora Lúcia, eu tenho esse problema e falaram do grupo. Eu queria participar desse grupo. Aí vocês se apresentam ao grupo, aí me passa mais ou menos, então para quem está ouvindo entender. O microfone, por favor. Na época, eu me apresentei, foi num grupo de WhatsApp, foi pela internet, e foi marcado para eu ir. Faz tanto tempo, acho que tem quase 3 anos, né? 2 anos. Eu fui. Tinha um grupo de mães que estava nesse grupo. Estava participando das terapias e eu fui. Tá, aí você chegou lá, se apresenta. Como é que é a rotina do trabalho? Eu me apresentei, mas ela já sabia quem eu era, porque eu estava no grupo das mães, no grupo de mães atípicas. Ela já sabia que eu era do grupo. Me apresentei, eu sentei, já tinha todas lá sentadas em volta, e cada um ficou falando sobre si um pouquinho, e ela foi dando as terapias. E você, Bárbara? Sim, eu também, a gente chega, né, tem a sala da gente que a gente vai, o horário marcado às 9, né, então a gente chega na sala, ela já está na sala e recebe a gente muito bem, recebe a gente com um abraço, com muito carinho, porque ela é uma ótima pessoa e a gente senta lá nos lugares e começa os atendimentos. E quanto tempo vocês frequentam o trabalho, o projeto? O projeto eu vou fazer já acho que uns 2 anos. Bacana. Uns 2 anos, é bem legal. O projeto, você tem ideia de há quanto tempo ele acontece, não? Assim, mais de 3 anos, mais, né? Por aí, assim, o tempo exato eu não sei, assim, mas se você está há 2 anos, provavelmente já tem uns 3 anos. Isso, é bem isso mesmo. Bem legal. E na realidade o projeto agora deu uma parada, né? Ele foi até o final do ano, é isso? Vocês estavam falando em off? Isso, né? foi Mas até deve retomar agora a partir de abril, talvez? Eu acho sim, que é na segunda semana de abril, eu acho. Já deve estar o projeto. Isso. E vai ser esse projeto legal. Não pode parar, né? Não pode, né? A gente não pode parar. Eu acho que mesmo essa lacuna que foi curta, mas para vocês o projeto é vital, né? Não, esse projeto para gente... Eu falo assim, porque trouxe vocês de volta uma qualidade de vida que vocês tinham perdido, mas vocês tinham deixado de lado, né, em função dos filhos, né? Não. Pra gente é importante esse projeto e isso não pode parar. Porque eu falo que terapia é uma coisa que não dá pra você... não é igual você tomar um remédio e passar. Você tem que ter um contínuo, né? Uma continuidade, Uma continuidade pra você conseguir melhorar o seu ritmo de vida, a sua vida no seu dia a dia, porque a nossa luta é diária, né? A nossa luta não para. Todos os dias a gente tá lutando, todos os dias a gente tem um desafio. Então é importante a gente ter a nossa terapia porque traz muitos benefícios. E a nossa terapeuta, ela tem um trabalho diferenciado, sabe? O trabalho dela é diferente assim, dos outros profissionais. Ela consegue abordar umas situações, umas pautas na vida da gente que cai direitinho com o que a gente está passando. E trouxe muitos benefícios. Para mim, trouxe benefícios assim, excelentes. Tanto para mim, né, e tanto para o meu filho. Porque na época também meu filho começou a fazer algumas coisas com ela, então ele evoluiu assim, bastante. E com isso ele levou para a escola a evolução. E o trabalho dela é incrível. É bem diferenciado mesmo, muito importante. A gente só tem a agradecer essa nossa terapeuta Lúcia, amada querida. Tá certo. Patrícia, uma outra coisa que eu acho que deve ser muito importante, porque a terapia em grupo, ela coloca vocês juntas, né? Várias mães.
E a troca de experiências, eu acho que é extremamente salutar para cada uma. E aí você entende ali que o seu problema não é só seu. Tem outras pessoas que compartilham do mesmo problema, né? Então a troca de experiências deve ser fantástica, né? É muito bom, porque a gente fala da gente, mas às vezes uma outra mãe está passando pela mesma situação. Ou até mais difícil, talvez, né? Uma sente a dor da outra. E também tem um pai, não é só mãe, também tem pai, né? Um pai atípico. É muito bom. É bacana. Também é para homens, para pais. Né? Pais atípicos. E, afinal de contas, os dois, né, convivem com a situação, né? Mesmo que o pai saiba trabalhar, mas ele tem um convívio também diário com os filhos, né? A terapia dela é diferenciada, tem grupo e ela consegue chegar no ponto que a gente precisa. Bacana. Não é um psicólogo que vai atender uma só, ou o psicólogo... É diferente a terapia dela. Diga, Bárbara. Ela consegue entender cada um, sabe? Ela olha pra gente, pra cada um, e sabe diferenciar o problema de cada um, sabe? E consegue falar exatamente pra cada um, pra cada situação, sabe? Lógico que todo mundo ali tá ali naquele mesmo... naquela mesma situação, mas cada um tem o seu problema individual e ela consegue, independente que esteja todo mundo, cada um ela consegue identificar, sabe? E ela vai e passa aquela força pra gente, assim, incrível, sabe? Eu acho isso muito importante mesmo. Pessoal, nós estamos conversando aqui com a Patrícia Aparecida e também com a Bárbara Barbosa. Elas são mães atípicas e fazem parte de um projeto de terapia alternativa, que começou como teatro-terapia, né? E agora terapia alternativa. Até o final do ano ele funcionou, né? Vocês me corrigem se eu estiver enganado. Teve uma pausa, né? E agora, no início, meio de abril, você falou, na segunda quinzena de abril, deve estar retornando. Então é importante isso, né? Acho que quem está nos ouvindo, né, Patrícia e Bárbara, e também está vendo a gente pela internet, né? Lembrando que essa entrevista, a gente quer que está acontecendo aqui na Rota do Sol, daqui a pouquinho, mais tarde, vai estar no nosso YouTube, tá? Entra lá no YouTube, canal Mambucaba News do YouTube, e também no Facebook do Mambucaba News vai estar a entrevista bacaninha para vocês verem as duas mães atípicas que estão, né? Eu agradeço muito vocês terem vindo, porque são temas importantes que a gente precisa colocar para as pessoas, abrir esse espaço. Eu acredito que muita gente nem sabe que tem esse trabalho lá no AME, né? Não sei, porque por mais que se divulgue, né? E a gente trabalha com mídia, por mais que se... Para você ter uma ideia, né? A gente trabalhou muita divulgação essa semana de que não ia... a gente ia ficar 2 dias sem abastecimento de água. Eu recebi pelo menos 3 mensagens no WhatsApp das pessoas: Rogério, está faltando água aí, você sabe o que está acontecendo? A gente está sem água, o prefeito é isso, o prefeito é aquilo. Eu falei, gente, vocês não estão acompanhando. E assim, todo mundo noticiou, né, as rádios, os portais de notícias, todo mundo noticiou. Então assim, tem gente que fica meio, acho que é lei, eu não sei em que mundo vive, né? Não desse mundo... Hoje a rede social traz tudo isso, né? Então assim, a gente precisa passar isso para as pessoas, né? E quanto mais pessoas nos estiverem ouvindo e acompanhando a gente pelo Instagram ou pelo YouTube, pelas redes sociais, vão ficar sabendo do projeto e vão poder participar desse projeto, que é aberto para todos, né? Não tem assim, seletividade nem nada, é aberto a todos, né? Todo mundo que tem um problema, e seja não só autistas, né? São para todas as mães, é isso? Sim. Para todas as mães, né? Todas as mães, é verdade. Tem filho com necessidade especial, pode participar. Pode participar. Porque coincidiu que as duas são mães de autistas, né? Isso, somos mães. Mas quem tem outros tipos de transtornos. É bem que a gente falou do CID-10, né? Não, para todas as... engloba bastante coisa. Isso mesmo. Bacana. E se o projeto parasse? Bom, não pode parar, não pode parar. Jamais, o projeto não pode parar. Aqui para falar isso, né? Não pode parar. O projeto não pode parar porque a gente precisa, né? É uma necessidade pra gente, pra gente mães, não só pra mim e pra ela, mas para todas as mães, né, que participam do grupo, para as mães também que não sabem ainda que tem esse projeto, que de repente, né, vendo a gente aqui hoje, vai saber que existe e vai, né, nos procurar para poder ter um apoio. E aí a gente pede que não deixe esse projeto parar,
Tá, só para eu entender, tem algum perfil de Instagram do trabalho? Não, né? Você falou que tem um grupo de Zap, é um grupo privado? A gente tem um grupo. Ou é um grupo que a gente pode dizer que o telefone é tal, quem quiser entrar no grupo? Não, acho que não, né? No momento não, por a gente enquanto só tem não, um grupo né? privado. Se o trabalho retornar, Isso. aí quando o trabalho retornar, eu vou fazer um convite à doutora Lúcia para ela vir aqui, falar do projeto, né? Já com o projeto em andamento, e aí a gente faz. Ela vai falar aqui para a gente como o pessoal vai poder acessar ao projeto lá, né, de vocês, ao tratamento. Na verdade é um tratamento, né? A gente fala, mas é um tratamento, né? É um tratamento. Tem data para terminar? Não, né? Não. A gente não tem. Ou seja, por isso que o projeto tem que continuar. Tem que continuar. Ad eterno, né? É igual eu falo, não é um remédio que você toma e passa. Você falou isso, É uma coisa que você tem que estar ali, sempre fazendo, tendo os atendimentos, porque é uma coisa que a gente precisa o tempo todo, diário, né? Para poder a gente conseguir melhorar a nossa vida mesmo, né? Como mãe ativa, e também para poder a gente conseguir lidar melhor com os nossos filhos, né? Então, só para a gente entender, quando o projeto está em funcionamento, é um dia da semana? É um dia da semana. Isso. Tá, você sabe qual dia? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. De 9 às 10. Ah, bacana. É, bem legal. Bacana, legal, né? E a gente... Pela cara de vocês, que a gente vai vendo, né? Quem está no rádio não tá ouvindo, mas quem está nos vendo, a cara de felicidade de vocês, né, de ter encontrado esse apoio, né? Sim, esse pilar na vida de vocês. Foi incrível, fantástico, né? É incrível. Às vezes eu ando na rua assim, as pessoas falam, nossa, Bárbara, como você está bem? Eu falo, pois é, terapia. A minha terapeuta é ótima. O trabalho que ela aborda a gente é incrível. E hoje em dia eu posso dizer que hoje eu sou uma outra pessoa, uma mãe atípica diferente, sabe? Lógico, com os desafios, né? Com as lutas diárias, que isso aí... São diárias, né? Diárias, não é constante, mas consigo fazer com que as coisas fiquem melhor, abordar o meu filho melhor, consigo entender ele melhor, porque eu estou bem. Quando a gente está bem com a gente, qualquer desafio que vem, a gente consegue lidar. Verdade, qualquer luta que tem, a gente consegue lidar, porque a gente está bem com a gente mesmo. E a gente tem uma coisa que ela sempre falou, né, com a gente, que a gente precisa olhar no espelho e olhar pra gente. Eu posso, eu quero e eu consigo. Sempre ela disse isso o tempo todo. Então eu comecei a levar isso pra minha vida, levantar de manhã e olhar no espelho. E isso foi um divisor de água, sabe? Eu consegui fazer muitas coisas boas na minha vida. Bacana, mudou, né? Mudou. A gente chama de virar a chave, né? Isso. Você conseguiu virar uma chave. Virei uma chave, assim, incrível. E como você mesmo falou, você estava no fundo do poço, nossa, né? Estava cansada, exausta, desgastada. E assim, eu praticamente não estava observando isso, né? Porque a gente está naquela luta, para a gente dar aquele... A gente fica meio cega, sabe? A gente quer resolver o problema, só que se você não está bem, o problema não é resolvido. Existe uma expressão que o pessoal fala, quando você está no olho do furacão, você não enxerga. Não enxerga. Por isso que é importante pessoas de fora, né? Por isso que é importante o grupo, né? Não só a terapeuta, mas o grupo, porque há um compartilhamento de experiências. E a gente, mães do grupo, a gente acabou se tornando amigas, né? A gente se tornamos amigas, a gente se adora, a gente vê na rua, se abraça. E aí, como é que você tá? Sempre perguntando dos nossos filhos, e aí, como é que tá Pedro? E aí, como é que tá o seu? Tá tudo bem? Ah, tá bem, a gente tá indo. E assim... A gente até já combinamos de marcar um café, né? Juntar-se, a gente poder conversar, trocar ideias, conversar para poder interagir, esparecer, que é sempre bom, né? Porque a gente precisa cuidar da gente também. Mas mas a gente está hoje em dia muito melhor. Graças a Deus. Então você tem um filho que é autista e a Patrícia tem 3, né, Patrícia? Deixa eu te perguntar um pouquinho, como cada um tem um grau, como é que lidar com isso? Não são a educação não é educação, a forma de lidar com eles não é a mesma, né? Não, é muito difícil, muito. Então a doutora Lúcia me ajudava muito. Eu tenho uma filha muito difícil. O grau do autismo dela é leve, ela tem um grau 1 leve, mas ela vem com um TOD, daquele opositor, de desafiar. Minha filha é muito difícil, tem 13 anos. Ela tem um temperamento difícil, eu sempre tive dificuldades com ela. E quando eu e ela estávamos nos fazendo terapia com a doutora Lúcia, a doutora abriu uma luz ainda na cabeça da minha filha. Agora hoje, sem terapia, tá difícil. Mas tá voltando, graças a Deus, né? Tá voltando. E eu tenho um de 7, que tem o grau 2,
mas ele fala, mas não gosta de falar. Eu tenho dificuldades com ele na escola, nos lugares. Ele é muito introvertido para dentro. O de 4 já fala. O de 4, ele é muito agitado. Eu tenho muita reclamação dele na escola pela agitação dele, porque ele faz estereopatias em sala, na igreja, quando ele vai, ele não para. Eu tenho reclamações nesse momento e quando ele está em crise. Mas ele é uma ótima criança, muito Bacana. Amoroso. Deixa eu só uma dúvida, é um assunto que não tem a ver com o projeto. As escolas hoje disponibilizam monitores? Tem, a creche que ele está hoje Sim, né? está dividindo monitores. Ele está na creche municipal? Tá. Aí, na antiga, ele tinha mais monitora lá, e tanto que ele está com dificuldade de se adaptar à nova creche que ele está. Ele não está se adaptando, porque ele quer a outra creche, as outras crianças. E autista é difícil de se adequar, ele está com dificuldade. Interessante, né? Então, assim, porque se eu não estiver enganado, tem que ser um monitor por criança, é isso? Eu acredito que seja, né? Tá cada um tem um monitor. Mas eu acho que isso é uma utopia ainda aqui no Brasil, né? A gente não vai conseguir isso. Pode ser que eu esteja enganado também, né? Mas, não, seria o certo, seria o certo, né? Porque, por exemplo, você tem os 3 com graus diferentes, então cada um teria que estar com uma pessoa acompanhando, né? Mas a gente tem que agradecer se já tiver um monitor, né, dentro da sala acompanhando, pelo menos, né? Vamos lá. O projeto está de volta a partir da segunda quinzena de abril. Né? Sorriso no canto a canto. E aí a gente vai combinar de trazer a doutora Lúcia aqui para falar sobre isso, né? Assim que o projeto voltar, e ela vai trazer até mais detalhes. Né? A melhor pessoa para explicar como tudo funciona. Mas, assim, eu queria agradecer, né? Ela até fez essa ponte para vocês virem aqui estar falando em relação a esse projeto, né? Que está retornando, né? Sim. Teve uma lacuna aí de final de ano até agora, mas está voltando. Isso era importante, né, Patrícia e Bárbara, assim, agradecer as pessoas que estão viabilizando que esse projeto esteja retornando, né? O pessoal da área da saúde, é ligado à área da saúde, não é isso? O projeto. Agradecer o pessoal da saúde. Né? Eu quero agradecer o prefeito de Angra dos Reis. É mesmo? Porque é graças a ele, né, também. Agradecer todos que contribuíram para que a gente tenha esse apoio. Bacana, bacana. Então, parabéns ao prefeito, né, Bárbara? Que está viabilizando esse projeto, né? Isso, agradecer, né, a todos. Porque normalmente a gente sempre fala mal do prefeito, né? O prefeito é isso, o prefeito é aquilo. Então, quando ele faz uma coisa boa, a gente também tem que... sim, a gente tem que agradecer, com certeza. A gente tem que agradecer, né? E eu vou particularmente fazer um depoimento aqui. Eu tenho acompanhado bastante coisa, muitas realizações da nossa prefeitura, da prefeitura de Angra, na figura do prefeito Cláudio Ferretti, aqui para o Parque Mambucaba. Né? A gente sempre foi muito esquecido e nas últimas gestões a gente tem sido bastante lembrado. Precisa melhorar muito? Sem sombra de dúvida, né? A própria cidade precisa melhorar muito. Mas aqui a gente conseguiu muita coisa positiva nesses últimos anos, né? E o prefeito Ferretti tem olhado com carinho para a gente aqui. Né, Bárbara? Legal. Não, sim, foi o que eu falei, né? A gente tem que estar lembrando sempre, porque qual é o papel, principalmente nós na imprensa, né? Do rádio, viu alguma coisa, recebeu, a gente recebe muita demanda, inclusive. A gente coloca, eu faço contato, né, com o secretário aqui, o Heraldo, que também nos atende muito bem, mas então agradecer, lembrar, você é o prefeito que está viabilizando o retorno desse projeto. Verdade. Agradecer a todos, né? Todos, não só o prefeito, mas todos também que estiveram, né, no meio, a secretaria, todo mundo que fez com que esse projeto voltasse. Porque, como diz, né, só o prefeito, mas também tem mais outras pessoas. Claro, não. E agradecer a todos. O prefeito é o cara que caneta, né? Ele pega a canetinha lá e fala assim, autorizo ou não autorizo. Mas agradecer a todas as pessoas. Para as coisas acontecerem. Agradecer a todas as pessoas, né, que estiveram em meio. E também agradecer mesmo a nossa terapeuta por tudo isso que ela está fazendo, porque é ela que está correndo atrás de tudo, ela que está indo nas reuniões, fazendo tudo para poder o nosso atendimento voltar e que tudo aconteça. E isso é bem legal da parte dela. Pessoal, batemos um papo aqui extremamente agradável com a Patrícia Aparecida e a Bárbara Barbosa, né, a famosa BB, não é BBB, só BB,
Elas são mães atípicas e fazem parte de um projeto de terapia alternativa que acontece, né, nesse momento está parado, mas retorna agora na segunda quinzena de abril. Acontece lá no Complexo de Saúde do Parque Mambucaba, no AME, né, do Complexo Mambucaba. Geralmente toda segunda-feira deve permanecer nessa data, geralmente eles não mudam, né, quando cria essa rotina não muda. Então assim, queria agradecer a vocês duas por estarem aqui conosco, aceitar o nosso convite, né, de trazer o depoimento de vocês, que é super importante para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, né, através do nosso YouTube, depois do nosso Facebook. Bárbara, obrigado. Fala aí o que você está sentindo. Eu um pouco nervosa, né, porque não é de costume, mas enfim, estamos aqui para isso, né, a gente não pode desistir, a gente temos que ir à luta pelos nossos filhos, porque se não for a gente, será quem? Mas agradecer a você, né, por nos dar essa oportunidade. Por nos dar essa oportunidade de vir aqui falar sobre esse projeto maravilhoso que a gente tem, e agradecer também a nossa terapeuta, todos os envolvidos, e é isso aí. Obrigada. Eu queria só falar mais uma coisa antes da Patrícia falar. Eu tenho uma filosofia na minha vida. Para mim, eu sempre digo o seguinte: histórias boas precisam ser contadas. As pessoas precisam ouvir histórias boas, né? A gente está sempre com histórias ruins. As pessoas de internet, principalmente, né, gostam de dar os likes naquelas coisas não muito bacanas. Então, assim, a história de vocês, do projeto, é muito bacana. Precisa ser compartilhado. Então, assim, eu levo isso como filosofia até de vida, não só de rádio, de vida. Histórias boas precisam ser contadas, né, Patrícia? E a história de vocês duas, como das outras mães, né, como da doutora Lúcia, são histórias extremamente bonitas, né? Através da nossa história, outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação, a gente pode levar uma luz, um exemplo, e a pessoa ter forças, né, de correr atrás também. Bacana. Queria agradecer mais uma vez as duas e lembrando que a gente vai, assim que tiver encerrado a nossa entrevista, a gente vai começar a trabalhar para colocar ela na nossa página do Facebook e também no YouTube. É só acessar lá Mambucaba News, né? YouTube Mambucaba News, Facebook Mambucaba News. A entrevista vai estar lá para todo mundo acompanhar ao vivo, né, essa entrevista que a gente concedeu agora. Tá bom, gente? A Rota do Sol apresentou Mambucaba News Entrevista.